Você sabe tudo sobre Rocky, um lutador, lançado em 1976, que é com certeza um dos melhores filmes que exemplificam luta, esperança e persistência. E no vídeo de hoje você confere curiosidades conhecidas, curiosidades não tão conhecidas e além de alguns erros no final do vídeo. Então, sem mais enrolação, no episódio de hoje você confere 30 curiosidades e erros sobre o filme Rocky, um lutador. Como muitas pessoas sabem, Sylvester Stallone escreveu o primeiro rascunho desse filme em 3 dias e meio depois de assistir a uma luta de Muhammad Ali e Chuck Wepner, transmitida em 24 de março de 1975, enquanto ele estava em um bar. Após ele fazer um teste para um filme e ser reprovado, ele mencionou que também era roteirista, e foi quando os roteiristas Irving Winkler e Robert Chertoff ofereceram inicialmente $350 mil pelos direitos do roteiro. E Stallone, que se encontrava nesta época passando por dificuldades financeiras, não aceitaria a proposta a não ser que ele fosse a estrela principal do longa. Importante mencionar que até esse momento Stallone era um ator meio desconhecido, tendo feito poucos trabalhos em sua carreira. Foi quando os roteiristas aceitaram a condição, mas Stallone devia continuar trabalhando como roteirista, porém sem remuneração. Outros atores considerados para o papel de Rocky Balboa foram os atores Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds e James Caan. O interessante é que o orçamento do filme foi reduzido quando Stallone foi escalado ao invés de uma estrela conhecida. O filme teve um orçamento de mais ou menos $1 milhão e arrecadou mais de $200 milhões em todo o mundo, se tornando uma franquia de sucesso, com várias continuações e alguns spin-offs. A direção do filme foi oferecida inicialmente a John Avildsen, mas ele inicialmente não estava interessado em dirigir um filme com a temática de boxe. Porém, ele aceitou depois de ler o roteiro e ver que o filme mostrava em grande parte o relacionamento entre Rocky e Adrian, além de também ter gostado dos diálogos envolvendo Rocky e os animais do filme. Para o papel de Mickey, treinador de Rocky, foi considerado primeiramente o ator Lee J. Cobb, mas ele se sentiu ofendido ao lhe ser solicitado um teste de audição, apesar de ele ter já uma extensa carreira no cinema. Outros atores também considerados foram Lee Strasberg, Lee Ayres e Broderick Crawford, até que o papel ficasse finalmente com o falecido ator Burgess Meredith, que não viu problema nenhum em fazer testes. O personagem Paulie, interpretado por Burt Young, originalmente era mulher no roteiro e irmã de Adrian. Sylvester Stallone queria que Apollo Creed fosse interpretado por um boxeador real, então foram considerados nomes como Ken Norton, mas ele foi logo descartado, pois ele superava bastante a forma física de Stallone. A Carl Weathers, até então um jogador de futebol americano, foi dado o papel de Apollo Creed, depois de ele demonstrar bastante arrogância nos testes, características essas essenciais para o personagem. A atriz Talia Shire é irmã do diretor Francis Ford Coppola, diretor do famoso filme Poderoso Chefão. Aliás, é ela que interpreta a filha de Don Corleone no primeiro filme. Pois bem, outras atrizes consideradas para o papel de Adrian foram Carrie Snodgrass, mas foi descartada porque seu agente pedia um cachê muito alto, e outras atrizes também consideradas foram Bette Midler, a cantora Cher e Susan Sarandon. Esta última foi descartada por ser considerada sexy demais para o papel. Frank Stallone Jr., irmão de Stallone, faz uma aparição interpretando o vocalista da banda de rua. A foto que aparece no espelho para representar Rocky quando criança era realmente a foto de Stallone quando criança. O homem que Stallone carrega antes de entrar no bar se tratava do ator, produtor e diretor Lloyd Kaufman. Esse filme foi a estreia do ator Michael Dorn, interpretando um dos guardas de Apollo Creed. Na pista de patinete, na verdade, deveria ter uns 300 figurantes, mas como o orçamento era curto, tornou-se inviável pagar a todos os atores, então eles decidiram deixar a cena mais romântica como conhecemos hoje. Nesta cena, a atriz Talia Shire estava resfriada e estava com receio de que Stallone se contaminasse. Esse sentimento de receio e medo ajudou na característica tímida da personagem e se tornou uma de suas sequências favoritas do filme.
O diálogo no apartamento entre Rock e Mickey foi totalmente improvisado, pois Stallone não sabia o que escrever no roteiro. Stallone já relatou em entrevistas que a primeira tomada foi perdida em razão do encarregado do som não estar gravando na hora. Ironicamente, o filme foi indicado como o melhor som. Esses machucados na mão de Stallone eram de verdade e não maquiagem, pois ele havia golpeado a carne com muita força. Como é de praxe em alguns filmes de baixo orçamento, o filme não tinha dinheiro para bancar figurino, então os atores trouxeram suas próprias roupas para usar no filme. Agora eu vou contar uma história que talvez muitos já conheçam, mas eu vou tentar dar aqui mais detalhes sobre ela. O cachorro que aparece no filme pertencia a Stallone, até mesmo antes dele atuar no filme. Porém, teve uma época em que ele teve que vendê-lo, pois estava sem condições de cuidar dele. Quando ele vendeu o roteiro, tentou comprá-lo novamente da pessoa que ele vendeu. Porém, dizem algumas histórias que o homem se negou muitas vezes a vender o cachorro de volta, aumentando sempre o valor, até que Stallone conseguiu, mas agora por $15 mil. O cachorro é acreditado no filme como Butkus Stallone. 6 meses antes de começar as filmagens, Stallone e Carl Weathers foram treinados por Jimmy Gambino, que também aparece no filme interpretando Mike, um dos treinadores da academia de Mickey. Esse foi um dos primeiros filmes a usar uma técnica de gravação chamada Steadicam, criada por Garrett Brown, que permitia o cinegrafista se movimentar sem perder a estabilização da imagem. Eu não sei vocês, mas para mim esse homem era um gênio. Mesmo para a época, esse recurso era sensacional. As cenas de Stallone correndo pelas ruas foram gravadas sem qualquer tipo de permissão. Foi tudo feito na raça mesmo. As pessoas olhavam para a câmera porque não sabiam que se tratava de uma gravação. E nem eram figurantes, claro, e sim pessoas comuns fazendo ali suas compras. E a laranja que o homem jogou para Stallone não estava planejada. Foi decidido fazer as tomadas na escada depois que o diretor viu os testes que Garrett Brown fez filmando sua namorada correndo. Depois que o diretor viu, logo o contratou. E as cenas na escada se tornaram uma das cenas mais famosas desse filme. E o local claramente virou ponto turístico, sendo conhecido como as Escadas de Stallone, trazendo visitantes de todo lugar do mundo para Filadélfia. Muitos compositores foram solicitados para trabalhar na trilha sonora do filme, porém muitos recusaram, pois o pagamento era de apenas $25 mil, e isso já incluía o pagamento dos músicos, tempo de estúdio e o pagamento do próprio compositor. Bill Conti aceitou esse desafio criando uma das músicas mais conhecidas do cinema, o hino inconfundível Gonna Fly Now. Ao qual as cenas de Rock treinando não teriam sido as mesmas sem ela. O músico ganhou prestígio ao ser indicado como melhor trilha sonora no Oscar daquela época. O diálogo de Rock com o organizador do evento quanto ao erro na cor de seu calção no pôster era de fato para consertar o erro real na produção, pois haviam pintado errado e eles não tinham dinheiro para refazer esse detalhe. Na cena de luta final, eles usaram outras imagens de público para dar a impressão que tinham muitas pessoas ali no local. A personalidade arrogante de Apollo Creed foi baseada na personalidade de Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores da história. Joe Frazier, outro grande boxeador, participa do filme interpretando a si mesmo. O árbitro e os comentaristas foram interpretados por profissionais reais. A sequência de luta entre Rock e Apollo foi bastante ensaiada durante muitas semanas, mas depois de tentativas frustradas de improvisar uma luta, o diretor recomendou que eles a realizassem como se fosse uma coreografia de dança. Você sabia que o homem encarregado de tocar a campainha se tratava de Frank Stallone, pai de Sylvester Stallone? Se sim, aposto que você não sabia que Sasha Zack, esposa de Stallone naquele momento, também participou do filme, mas como fotógrafa de set. Acredito que muitos, assim como eu, se perguntaram já alguma vez de onde eram as cenas que estão no pôster promocional do filme, mas acontece que se tratavam de cenas do final alternativo do filme, onde o casal sai em silêncio de mãos dadas. Mas nem Stallone nem o diretor se agradaram da cena, então o final mundialmente conhecido foi filmado, e eu acredito que foi a melhor decisão. Na entrega do Oscar,
Muhammad Ali apareceu junto a Stallone brincando e dizendo que ele era o verdadeiro Apollo Creed, em um momento engraçado e épico. Agora vamos aos erros do filme. No vestiário é possível ver o microfone refletindo. Esse é o primeiro erro, mas é o mais de leve, só um detalhe. Quando o Rock está na casa de Polly, pode-se notar a mão de um assistente de produção refletindo no espelho. O número na porta do apartamento de Rock some de uma tomada para outra. Um pequeno erro de continuidade pode ser visto quando Apollo coloca a mão na parede, mas rapidamente quando o corta está com a mão no bolso. Antes de Rock e Paulie entrarem na casa, Paulie guarda a garrafa no bolso direito, mas dentro da casa a garrafa está no bolso esquerdo. Ele pode ter trocado a garrafa de bolso, mas qual o sentido disso? Os dardos mudam de posição durante a cena. E antes que ele se retire, um deles desaparece. No frigorífico, a fita colada para embalar a carne aumenta de uma tomada para outra. Na cena em que Rock entra no frigorífico pela segunda vez, ele está com um cachorro, porém lá dentro o cachorro não está mais com ele e nem é mais visto durante o resto do filme. Será que ele deixou o cachorro lá dentro? Nesta cena pode-se notar um cara espirrando sangue falso no rosto de Stallone, parece até tinta guache. Lembrando que nenhum destes erros desmerecem esse filme sensacional. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. E deixe nos comentários se você gostaria de mais filmes da franquia Rock, mais filmes do Stallone aparecendo aqui na tela. Um grande abraço e até a próxima!